Então, bom dia. Vamos começar aqui hoje o nosso webinar falando um pouquinho sobre saque na educação. Primeiro me apresentar, depois apresentar o convidado Flávio. Eu sou o Rafael aqui da área comercial, na Direct Talk. A gente tem como convidado hoje o Flávio. O Flávio trabalha na Anima. Queria que você se apresentasse um pouquinho, Flávio. Primeiro agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Estar aí participando. Agradeço o convite da Direct Talk de dar esse espaço para a gente contar um pouquinho do que a gente tem feito lá na área da educação com relação ao atendimento ao cliente. Tá, bacana. Queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, projetos, na Anima, enfim. Quem é o Flávio um pouquinho para a gente? Não, legal. Bom, sou o Flávio Golguinho, como já foi apresentado, né? Eu sou gerente de marketing de relacionamento na Anima Educação. A nossa sede administrativa fica lá em Belo Horizonte. Eu trabalho no segmento de educação desde 2007, na área de marketing. Tive a oportunidade de trabalhar em uma das instituições do nosso grupo, o Centro Universitário UNA, lá em Belo Horizonte. E desde 2013 eu assumi esse desafio de conduzir aí as áreas de atendimento e relacionamento com o aluno das IES da Anima Educação. Sou formado em comunicação, sou apaixonado com marketing. Isso fez com que eu fosse trabalhando em empresa de educação, né? Fez com que eu fosse para a sala de aula. Então, desde 2010 eu também sou professor de disciplinas nos cursos de marketing, gestão comercial. E você dá aula de educação 24 horas por dia. Qual faculdade do Grupo Anima você dá aula lá em BH? No Centro Universitário, mano. Tá. Você estava comentando, a gente estava conversando, você dá aula uma vez por semana agora, né? Mas chegou a dar aula... Cheguei a dar aula todos os dias da semana, mas aí os desafios dentro da Anima o grupo foi crescendo, os desafios aumentando, né? E aí agora eu estou só com uma disciplina, mas me realizo dentro de sala de aula também. Bacana. Falando um pouquinho da Anima, a gente conhece a Anima, a gente conhece algumas marcas da Anima. Aqui em São Paulo tem uma marca muito forte que é a São Judas, né? Isso. Você comentou algumas marcas lá em BH, tem em Santos. Queria que você comentasse um pouco do Grupo Anima para a gente. Quais são essas marcas? Qual o tamanho dessa estrutura do Grupo Anima? Para o pessoal conhecer um pouquinho. Não, bacana. A Anima Educação ela tem uma história de pouco mais de 10 anos. A gente começou em 2003, lá em Belo Horizonte, com a aquisição da UNO, foi a primeira instituição. Em 2006, a gente chegou no mercado de São Paulo com a aquisição da Unimonte, em Santos. Em 2009, a gente teve o ingresso do Centro Universitário de Belo Horizonte, que é o UniBH, outra instituição grande também, lá em Belo Horizonte. Isso fez com que a gente se tornasse o maior grupo de educação em Minas Gerais, com as duas marcas, né? E em 2010, a gente teve a entrada da HSM, que é especializada em educação executiva, uma marca reconhecida. Os principais eventos de educação executiva do Brasil hoje são realizados pela HSM. E, recentemente, a última instituição que eu estou no grupo foi a São Judas, aqui em São Paulo, capital. A gente tem 2 unidades aqui em São Judas. São Judas? 2012. 2012. Isso. Então, assim, hoje a gente são mais de 90 mil alunos, são quase 10 mil funcionários, 5 mil professores. Aqui em São Paulo a gente tem 3 unidades, 2 da São Judas e uma da Unimonte. Em BH são 14 unidades da UNA e do IBH. A UNA está passando por um processo agora de expansão para o interior de Minas. Então a gente já tem unidades Contagem, Betim, Sete Lagoas, também para Pouso Alegre também. Então, assim, todo o interior aí, invadindo Minas. Show de bola. E como é que vocês estão se preparando para atender todo esse montante de alunos, 90 mil alunos, e crescimento e essa expansão regional e expansão fora também de Minas, né? Como é que vocês estão se preparando aí? O que vocês implementaram? O que vocês alteraram ao longo desses anos? O que vocês deixaram de fazer porque se tornou obsoleto dentro desse processo? Às vezes, um exemplo, vocês recebiam carta, ou algumas empresas que a gente conhece, até fora do ramo de educação, que recebiam cartas e ao longo dos anos, ao longo do tempo, hoje, com esse consumidor moderno, vai trazendo novos canais. O que vocês
fizeram aí ao longo do tempo, claro? A gente tem um projeto voltado para atendimento que começou lá em 2010. Eu participo desse projeto desde o início. E assim, as mudanças propostas pelo consumidor, a gente entende, o pessoal da cadeia fica um pouquinho bravo quando a gente chama aluno de cliente, mas o aluno ele gosta de ser cliente, ele gosta de ser bem atendido. Ele é cliente o dia todo, né? Fora da universidade, ele é cliente desde a manhã dele, se ele vai na academia, na hora que ele vai almoçar no trabalho, etc. Ele é cliente o dia todo. E o que acontece? Um aluno, quando ele ingressa numa instituição de ensino, o produto principal que ele está comprando ali é o serviço de educação. Se a gente for pensar, o motivo dele procurar uma instituição é a sala de aula. Mas existe uma série de serviços que a gente chama de serviços não educacionais que compõem aquela compra que o aluno faz. Então, desde serviços básicos como banheiro, cantina, portaria, até serviços acadêmicos, serviços financeiros, que uma instituição privada, então tem a parte toda financeira, financiamento estudantil. Então, existe uma série de processos administrativos que compõem a vida ali daquele aluno. E a gente ter qualidade, a gente fala muito assim, não adianta ter o melhor professor daquele curso, com mestrado, doutorado, dentro de sala de aula, se na hora que o professor acaba aquela aula, o aluno sai e ele vai numa cantina, ele vai no banheiro, o banheiro está sujo, ele abre uma solicitação de algum documento e demora um mês para isso acontecer. Do que adianta aquele melhor professor que você colocou lá dentro de sala de aula, sendo que em algumas situações administrativas o aluno ele não consegue ser bem atendido, né? Então a gente trata com muita importância esse atendimento dos serviços não educacionais dentro das nossas instituições. Tá, e vocês fazem esse atendimento por quais canais hoje, basicamente? Hoje a gente tem canais tradicionais, como o call center e a gente chama de CAA, que é o Centro de Atendimento ao Aluno. Mas a gente, como eu disse, a partir desse projeto lá em 2010, a gente está investindo cada vez mais em canais digitais. A gente, desse projeto, se inspira muito no modelo bancário. A gente vê que os bancos aí, nos últimos 10 anos, principalmente, tornou a prestação de serviços cada vez mais digital. E a gente tem seguido essa linha, principalmente aí nesses últimos 5 anos. Hoje a gente tem canal de atendimento através de chat, a gente tem um canal através de Fale Conosco, que a gente tem um volume enorme de solicitações. A gente, desde 2012, tem um aplicativo e lançamos uma nova versão desse aplicativo em agosto do ano passado, que tem sido um sucesso entre os alunos. Então, aplicativo mobile para iOS, Android, e ele consegue ver infinidade de informações e serviços dentro desse aplicativo. Virtualização de solicitações. Então, antes, uma solicitação que era feita presencialmente, a gente tirou esse cara lá de dentro desse CAA presencial, e hoje ele consegue fazer isso pela internet, anexo de documentos, digitalização de documentos. Então, assim, a gente, de fato, tem buscado cada vez mais entrar nesse mundo digital. É um público diferenciado, porque é um público que ele já tem contato hoje com redes sociais, com o dia a dia dele é todo voltado, né, dentro da internet, enfim. Então, você fazer com que o aluno vá até a instituição para gerar um protocolo, uma solicitação, você comentou sobre instituição financeira, a mesma coisa, né? Hoje, as instituições financeiras, os bancos, praticamente, eu tenho um gerente virtual, já nem vou mais no banco, na agência, não preciso ir na agência hoje para pedir nada, né? E eu acho que o caminho também na educação, a gente tem trabalhado e visto muito esse movimento também, de tirar o aluno de dentro da secretaria, né? E conduzir ele para uma secretaria virtual para esse autoatendimento. A gente fala muito que, assim, que a parte acadêmica, por mais que ela tenha modelos tradicionais voltados para ensino e por aí, essa parte administrativa ela tem que buscar se inovar cada vez mais. Uma iniciativa bacana que a gente teve a partir de 2014, início de 2014, todo semestre o aluno precisa se rematricular. Existe um processo de realização de rematrícula lá para o semestre seguinte. E essa rematrícula, muitas vezes, ela é
É um processo mais complexo, principalmente com alunos irregulares. Então, você tem alguns cursos, família de cursos que são mais difíceis, área de exatas, engenharias, por exemplo. Você tem muitos alunos que ficam irregulares e aí ele tem que montar uma grade, tem que... Específica para ele. Fazer adequações de carga horária e por aí vai. Antes, é até engraçado a gente pensar o processo como que era, né? Esse cara ele ia para uma coordenação, ficava numa fila de alunos para poder ser atendido por um coordenador. A gente separava salas de aula para o cara poder ficar lá, Ser atendido. Sentava na frente do coordenador, pegava lá a matriz, ficava verificando. Então, assim, imagina, a gente quer que o nosso aluno trabalhe. Ele vai marcar um dia de trabalho para poder ir lá resolver uma rematrícula. E aí, desde 2014, a gente trabalha com um modelo para rematrícula de secretaria virtual. Todo o atendimento dos nossos alunos é feito através dessa secretaria. Ele abre a solicitação, consegue acompanhar pelo site como está a evolução daquela solicitação. Muitas vezes, às vezes, o pedido que ele está fazendo não é viável academicamente, ele recebe uma ligação da nossa equipe explicando. É um tratamento assim, que traz comodidade para o aluno, porque ele consegue fazer isso de qualquer lugar, do trabalho dele, da casa dele, de noite, de dia. E essa equipe ela fica centralizada sobre a gestão da própria secretaria acadêmica mesmo, fazendo o atendimento desses alunos. Então, assim, a gente consegue hoje ter um processo muito mais simples para a rematrícula. Os alunos conseguem se regularizar em prazo mais rápido, ir para a sala de aula mais rápido. Esses alunos, quando eles fazem essas solicitações, qual é o canal que vocês utilizam para atender especificamente ele? Chat, e-mail, quais canais que vocês utilizam do atendimento específico, né? Porque eu acredito que ele abre ali um protocolo, uma ação, mas às vezes pode surgir uma dúvida do aluno também com relação àquela ação que ele montou, solicitou ali no site de vocês. Como é que vocês atendem isso e direcionam? Como o sistema acadêmico, toda a nossa equipe de atendimento tem acesso a ele, ele faz uma solicitação, essa solicitação ela vai ser atendida e ele consegue acompanhar pelo site. Mas qualquer dúvida que ele tem, ele consegue entrar com nossos canais, e aí tanto através do Fale para a Gente, que é através de e-mail, o e-mail, formulário, que é a ferramenta que a gente usa para vocês, né, o DT-mail, através do chat ou através do call center. Mas assim, normalmente a resolução ela acontece dentro desse protocolo, até porque ele consegue fazer o acompanhamento pelo próprio site. Mas qualquer um da nossa equipe consegue entrar na solicitação dele e conseguir dar orientações sobre ela para o aluno. Tá, bacana. O Grupo Ânima é um grupo grande hoje em expansão, igual a gente comentou no começo, né? Vocês sentem alguma diferença com relação ao tipo de requisição por região? Por exemplo, aqui em São Paulo, o aluno ele tem uma postura diferente do aluno lá de BH, ele acessa algum canal diferenciado, por exemplo, lá prefere o chat, aqui o e-mail, algo nesse sentido. Como é que funciona isso regionalizando, né? Falando um pouquinho das regiões que vocês atendem. De uma maneira geral, a gente tem assim, particularidades, inclusive dentro de campus. Tá. Então, assim, eu posso ter um campus onde tipo de atendimento ele destaca mais. Um número que chama atenção é referente a Santos. Uma das opções que a gente tem, que é uma coisa legal também de pagamento, é através da internet. Tá? Então, hoje, nosso aluno, ele recebe o boleto, beleza, ele pode ir no banco lá, poder pagar. Normal, forma tradicional. Se ele quiser pagar igual, ele faz uma compra pela internet, com cartão de crédito, pode inclusive parcelar. Esse parcelamento acontece até 2 vezes no cartão. Ele entra como se fosse fazer uma compra num site. Um e-commerce tradicional, né? Entra no nosso portal e faz as compras. Hoje, cerca de 80% das transações com cartão de crédito acontecem no ambiente digital. A gente tinha uma opção, até atravessando um pouquinho a pergunta, a gente tinha essa ferramenta e os alunos pagavam lá no cartão de crédito, tranquilo. Só que normalmente esse grupo universitário ele tem um limite no cartão de crédito mais está começando a vida profissional. Está começando, tudo mais, está estudando, é estágio. Então a gente começou a observar que o limite do cartão de crédito muitas vezes não conseguia pagar, não era suficiente para poder pagar a mensalidade. Isso partia dos próprios alunos, mas eu não consigo pagar. Às vezes ele tinha que ir para uma área presencial, porque lá ele conseguia
ter outras soluções e passar mais de um cartão de crédito para poder pagar uma mensalidade. Levava fisicamente 2 cartões lá para passar isso. Aí a gente fez uma evolução no nosso sistema no ano passado, e hoje ele consegue usar até 3 cartões de crédito diferentes para poder pagar uma única mensalidade. Então foi uma conveniência que a gente desenvolveu. Isso a gente está falando muito de inovação, né? Isso é uma inovação que vocês, óbvio, captaram no mercado essa necessidade e trouxeram e criaram uma inovação dentro do sistema educacional, desse parcelamento, de poder utilizar 2 cartões. Eu queria saber como é que vocês tratam especificamente esse tema inovação no atendimento, né? Porque alguns setores ainda são um pouco tradicionais com relação ao atendimento, às vezes enxergam com um pouquinho de diferença para o chat ou para o canal digital tradicional. Eu queria saber como é que isso funcionou com vocês na Ânima, como é que vocês trouxeram isso para dentro da empresa em si, com as equipes, com o próprio atendente, né? Às vezes você tinha um atendente lá na secretaria, que era tradicional, ele chamava a senha, a pessoa sentava e hoje essas pessoas elas atendem de uma forma diferenciada, né? Ela atende pelo chat, ou a gente comentou até fora do web, a gente estava comentando antes, que as áreas, por exemplo, um supervisor de limpeza, né, que você comentou, hoje ele responde o e-mail para o aluno relacionado, às vezes, um quesito de uma área que não está tão limpa, e qual o motivo, enfim. Então, como é que vocês trouxeram essa inovação e aplicaram com os colaboradores? Como é que funcionou esse processo? Como eu falei, desde 2010 a gente tem pautas, reuniões, grupos de trabalho dedicados à evolução do atendimento. A gente chama de desenvolvimento de canais. Então, assim, se eu for pegar, tem uma esteira de situações novas que surgiram com mais força a partir de 2012, principalmente nessa área de tecnologia, e a gente já tem uma esteira preparada de outras situações para a gente poder fazer as entregas, mas não só a questão da inovação tecnológica, mas a inovação na forma de relacionar com os alunos. A gente prega muito a questão assim, a gente precisa entender para poder conseguir atender. Então, uma das coisas que não é uma inovação tecnológica, mas é uma forma, e aí, conversando com vocês mesmos, que são especialistas em atendimento, a gente vê que é um formato diferente. Todo atendimento feito por e-mail, ele é feito por um especialista daquela área. Ao invés de a gente ter uma célula que é padrão para poder responder toda a demanda do nosso falho, por exemplo, a gente pulveriza isso em todas as áreas da instituição e o dono do assunto é o cara que responde ao aluno. Então, se eu abrir uma solicitação de dúvida na própria biblioteca, é o bibliotecário que vai ser o cara que vai responder. Se eu abrir para o financeiro, é um analista lá do financeiro quem vai responder ao aluno. Se eu abrir para a coordenação de curso, é o coordenador de curso que vai responder ao aluno. Se eu abrir para a infraestrutura, porque eu vi que tem uma torneira que está vazando água, é o dono da infraestrutura daquele campus quem vai responder ao aluno. Todo mundo participa do atendimento. Todo mundo participa do atendimento. E isso é participativo mesmo. A gente tem fóruns de atendimento dentro de cada uma das unidades, onde todos esses líderes dessa área participam, e aí propostas de melhoria, acompanhamento dos resultados, entender se está bom, está ruim, prazos e por aí vai. Então, assim, existe áreas de atendimento? Existe. Então, existe lá o CAA, que é o atendimento social, existe o call center. Só que o porteiro é responsável pelo atendimento. O faxineiro é responsável pelo atendimento. O analista financeiro que fica lá no back-office, ele tem que responder um protocolo, ele tem que responder um falho, ele também é responsável pelo atendimento. Então, eu acho que quando a gente abre e propõe esse formato diferente do tradicional, de você ter células de atendimento para e-mail, células de atendimento para telefone, a gente faz com que as equipes se aproximem dos alunos, você consegue aumentar a qualidade da resposta, porque aquele cara domina o assunto, ele sabe o que aconteceu no dia a dia para poder conseguir responder ao aluno. Então, a gente entende que isso aumenta a qualidade, o aluno se sente mais próximo da instituição, mais bem entendido, mais bem atendido. Então, a gente tem inovado alguns formatos dessa maneira. Muito bacana. Antes de mais nada, eu queria ver com o Diego, o pessoal está mandando pergunta no chat para a gente. Então, quem estiver participando, para encaminhar a pergunta para a gente, para o Flávio responder também. Essa parte de inovação, acho que ficou muito bacana esse detalhe que você passou para a gente sobre as equipes, sobre as áreas atenderem diretamente os alunos, né, e não só uma célula específica.
até respondendo mais sobre o regionalismo também, porque cada uma das unidades tem, né, o seu padrão. Eu queria conhecer um pouquinho, falar um pouquinho desse momento que o país vive hoje, né? A gente sabe que o país está em crise, né, basicamente. E como é que isso afeta esse relacionamento que vocês têm com os alunos? Enfim, como é que afeta custos? Porque a gente sabe, por exemplo, que uma central telefônica, algum tipo de meios de atendimento tem um custo mais elevado do que um custo digital ou do que um autoatendimento, por exemplo. Como é que vocês trabalharam nesse cenário? Como é que vocês enxergam essa crise? Como estão se movimentando perante isso, Flávio? Esse é um tema aí, principalmente para o segmento de educação, que está bastante polêmico. Tá? Não só o país todo vive uma crise, mas a educação, eu acho que vive uma crise ainda mais grave, com as mudanças que foram propostas aí pelo governo desde o final do ano passado. A gente que trabalha ali na ponta com atendimento, você via o atendimento do aluno, muitas vezes, é a realização de um sonho. E aí você tem que tratar isso de uma maneira diferente. Hoje, muitos desses alunos perderam a possibilidade de conseguir estudar com o FIES, desde novas pessoas que entravam, quanto pessoas que já estudavam. E aí você tem que atender esse cara com um cuidado ainda maior, porque assim, ele está com sentimento de insegurança, com dúvidas, muitas vezes lidando com frustrações. Então, assim, o propósito que a gente teve até agora foi fortalecer ainda mais nossos canais de atendimento. A gente fala muito do relacionamento, então a gente quer estar próximo daquelas pessoas que desejam estudar nas instituições do grupo. E você conseguir sensibilizar as equipes de atendimento para o momento que aquelas pessoas que estão chegando lá estão vivendo. Então, assim, o cara tem que trancar porque está perdendo emprego, ou porque ele tinha o financiamento e não vai conseguir mais ter o financiamento. Então, assim, são situações emocionais que os alunos vivem, e que se a gente não investir no atendimento nesse momento agora, provavelmente esse cara vai desistir do sonho dele. E eu acredito que até os novos entrantes também, eu acho que uma forma hoje de diferenciar o dia de escolher é justamente com relação ao atendimento, né? Isso, era nesse ponto que eu ia chegar. Então, assim, se eu prestar um tipo de atendimento básico, que qualquer instituição esse cara tem, que diferença que vai fazer para as outras áreas? Não, a gente quer ser diferente pela maneira de se relacionar com nossos alunos, e não só com os alunos, mas com o entorno dos campi, com empresas, com sociedade que está ali em volta, abrir o campus para poder receber esses públicos. A gente acredita que isso vai ser o diferencial de agora para frente. Então, as pessoas, elas muitas vezes querem viver o dia a dia ali o dia a dia universitário, né? E se a gente não tiver uma estrutura e pessoas preparadas para isso, não vai conseguir. Então, a gente acredita que hoje nossas pessoas, nossos funcionários, vão ser a real diferença das nossas IES para poder trabalhar a captação e a manutenção desses alunos. A gente está recebendo uma pergunta aqui do chat, Flávio. A Juliana, não tem o sobrenome dela, depois se confirmar para a gente, ela está perguntando para a gente quantas pessoas hoje atendem no chat e quantas pessoas atendem no telefone. Isso é uma dúvida bem recorrente do mercado, se eu tenho, por exemplo, uma central com 10, 15 pessoas, o quanto que eu destaco dessas pessoas para começar dentro de um canal novo, que geralmente é o canal de chat, ou o canal de e-mail. O canal de e-mail ele já é mais padrão, né? Telefonia e e-mail. O canal de chat, geralmente, ele traz um pouquinho mais de inovação. Então, quantas pessoas vocês trabalham hoje nessa proporção de telefonia e chat? Na parte de telefonia, a gente tem um número maior de pessoas envolvidas. Como a gente tem instituições de porte diferente, esse número varia um pouquinho de instituição para instituição. Que cada instituição tem a sua unidade de call center, e aí dentro dessa equipe a gente tem células específicas de chat. Hoje, eu diria que a gente tem cerca de 80, 90 pessoas envolvidas nas operações de call center, de todas essas unidades.
e são cerca de 12 pessoas envolvidas nas operações de chat. E aí o chat, tanto o chat quanto o call center, tem os horários determinados ali para esse atendimento. Tem alguma diferença com relação ao perfil do atendente, da pessoa que está se relacionando por telefone ou por chat, o operador, enfim? Você nota uma diferença no padrão de postura do atendimento? Como é que vocês enxergam esse cenário? No caso específico do chat, né, a gente faz um trabalho muito próximo com a área de gestão de pessoas, das nossas IEs, com a parte de treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, porque a escrita é um valor, não só falar correto, mas escrever correto, principalmente para vocês de instituição de ensino, é uma coisa que a gente toma muito cuidado com isso. Então, todos os atendentes, para eles se tornarem atendentes do chat, eles precisam eles fazem provas de redação, e eles passam por treinamentos específicos para comunicação escrita. Então, a gente tem um trabalho, desenvolve essas pessoas para esse tipo específico de canal. Bacana. Dentro um pouquinho das perguntas que a gente tem, me surgiu até uma dúvida. Vocês trabalham tanto com a parte de universidade, que você comentou, com a HSM, né, que oferece alguns tipos de cursos e de palestras, algo diferente daquele mundo universitário, né? São pessoas que trabalham no mundo corporativo, já têm uma bagagem diferenciada. Como é que funciona esse cenário de atendimento também para esse público específico, saindo um pouco desse público universitário que está começando a vida profissional e já com uma pessoa que ela já está com uma ascensão maior, enfim, como é que funciona? No caso da HSM, a gente tem um tratamento específico com o público executivo. Tá? Se relaciona muito com os executivos, que são os clientes dos eventos da HSM, e grande parte disso, a relação acontece com as áreas de administração e RH das empresas. Então, assim, é um nível de atendimento muito diferente desse atendimento de massa, vamos dizer assim, que a gente tem no segmento universitário. Mas, dentro do próprio segmento universitário, a gente tem também cursos de pós-graduação, mestrado, que a gente já vê uma exigência maior desses alunos, e principalmente no quesito relacionado a tempo. Então, assim, hoje o tempo é muito valioso para esse público, então por isso a gente investe cada vez mais em canais onde o aluno, o cliente, né, tenha autonomia, tenha mobilidade para ele poder conseguir resolver o problema de qualquer lugar e a qualquer tempo. Porque realmente hoje o ritmo de trabalho das pessoas é um ritmo bastante intenso. Eu gosto de estar falando sobre segmento bancário. Só de você pensar que você tem que ir na agência fazer alguma coisa, hoje eu não almoço porque eu tenho que ir no banco, né? Então, esse é um ponto que a gente prioriza muito para esse tipo de público. Bacana. Bom, a gente recebeu uma outra pergunta do Leandro. Acho que a gente já tocou um pouquinho no assunto. Quão relevante hoje a qualidade do atendimento no momento da escolha da universidade? A gente passou um pouquinho, acho que fundamental, né? Na hora que o aluno chega para poder fazer a prova do vestibular, a maneira com que ele é atendido, isso pode ser um diferencial para ele escolher a universidade. Eu vou aproveitar um momento para contar uma história que aconteceu comigo logo quando eu tinha pouco tempo, uns 2 anos que eu trabalhava em instituição de ensino, e é um exemplo de que me fez esse mercado de educação empreender. Estava no dia já tinha acontecido da prova de vestibular, estava no dia de matrícula coordenando a área de atendimento. Eu passei no corredor assim, eu vi que tinha um rapaz, ele perdido assim. Você olha para a cara da pessoa, você vê que ele estava perdido. Ele sabia o que ele estava fazendo ali ainda. Aí eu abordei ele, me ofereci, eu posso te ajudar alguma coisa, algum problema, o que você precisa? Aí ele queria procurar a área financeira para poder ver forma de pagamento, porque ele não tinha o dinheiro todo para poder pagar a matrícula, e aí já começou a dar toda a explicação e tudo mais. Aí eu peguei ele, acompanhei ele até a área, fui lá, chamei uma pessoa responsável, fiz um meio de campo ali entre os dois, né, e deixei ele lá sendo atendido por uma pessoa responsável e saí. Aquilo ali para mim foi como se fosse uma atividade ali do dia a dia, né, da rotina. Deve ter sido mais ou menos uns 2 meses depois. Eu fiquei até mais tarde, um dia no campus, estava andando lá.
Aí cruzo ele no corredor, na hora que ele me viu, ele já veio com o braço aberto para poder me abraçar, assim, agradecendo. Aí eu, de primeira, assim, eu não reconheci, e agora ele começou a falar, eu já lembrei nossa, eu queria te agradecer muito, é muito importante, você foi muito importante na minha vida, você me ajudou demais e tudo. Eu falei assim, não, só te encaminhei para a pessoa. Não, mas eu estava muito nervoso naquele momento, e assim, hoje quando eu chego em casa agora à noite, minha filha estava me esperando, e ela pergunta como é que foi a minha aula, e assim, é muito importante para mim eu estar aqui, você me ajudou a estar aqui. Então assim, na hora eu fiquei completamente surpreso, não era uma coisa que eu esperava, eu estava fazendo meu trabalho, né? Mas a maneira com que você acolhe a pessoa foi decisivo. Foi decisivo para ele, marcou a vida dele. Assim, o abraço que ele recebe da filha quando ele chega em casa, ele lembra do acolhimento dele. Isso não tem preço. Você viver esse tipo de situação, de experiência, é uma coisa. E com certeza foi decisivo para ele escolher. Foi decisivo para ele escolher, às vezes, escolher a instituição. Como estudo. Então, assim, muitas vezes você fazer o simples, com carinho, com acolhida, com atenção. Eu acho assim, o mundo tão corrido que a gente vive hoje, muitas vezes uma coisa que custa barato, que é ouvir. Se você ouve a pessoa, se você dá atenção para a pessoa, aquilo ali já pode ser muda dos dois lados, muda para a pessoa e muda para a instituição. E aí esse tipo de experiência que eu procuro sempre passar para as equipes que a gente tem. Porque, beleza, para você pode ser mais um atendimento, mas para aquela pessoa que está ali, pode ser o atendimento que vai mudar a vida dela. Né? E que vai decidir. E principalmente está dando educação, a educação é sempre trabalhar com o sonho da pessoa. É a projeção de vida dela. Então, acho que você tem que ter um cuidado muito grande. Tá? Nesse primeiro impacto, primeira impressão que tem. Muito bacana, Fábio. Então, chegando aqui as perguntas, tem mais uma pergunta da Carla Noronha. Ela está perguntando sobre um pouquinho de custo, de barato. Ela pergunta aqui, o atendimento digital, como e-mail e chat, ele cresceu muito nos últimos anos? É mais barato? Falando um pouquinho de custo, a gente fala de decisão, e agora falando um pouquinho de custo. O que acontece? Não só do ponto de vista do custo, ele com certeza é uma... Se a gente for pensar, todas as pessoas que a gente responde, por exemplo, e-mail, hoje a gente responde cerca de 12 e 13 mil interações por e-mail por mês. Altíssimo. Imagina o tamanho da estrutura física que eu tinha que ter para poder receber essas pessoas. Só aí já dá a ideia do tamanho da diferença. Ou até por telefonia também, né? Ou até por telefonia também. E aí, principalmente no modelo que a gente trabalha, disso ser uma atividade das pessoas responsáveis pelas atividades administrativas das áreas, a gente acabou que pulveriza esse custo entre todas as áreas. Então, assim, hoje, se eu tivesse que montar uma equipe para poder responder isso, eu não teria, porque eu teria que movimentar pessoas das áreas, porque além de responder esse e-mail, ela faz mais uma série de outras atividades. A atividade dela. Então, talvez a gente fosse dissolver esse custo aí dentro das outras áreas e vale muito. Mas mais do que essa questão do custo, a comodidade que os canais digitais hoje trazem para o cliente, eu acho que é o principal fator. Esse beleza, ele tem um custo inferior para o canal presencial? Tem. Só que a comodidade que isso traz para o cliente, ele resolver uma coisa pelo site, pelo aplicativo mobile, acessando lá um chat, mandando e-mail, respondendo a resposta dentro de um prazo adequado. Isso é o que vale mais. Como vocês fazem o controle disso, a SLA, a gestão desses atendimentos? Como é que isso impacta também na vida do colaborador lá dentro, né? Porque antigamente ele tinha esse cenário presencial e hoje talvez ele tenha uma rotina mais diferenciada e mais dinâmica também. Então, como é que vocês fazem esse controle? Como é que vocês enxergam isso na parte de gestão e do bem-estar da equipe, da cultura? Como é que funciona? A gente trabalha com um princípio de gestão à vista e gestão participativa muito grande. Então, assim, a gente tem painéis e relatórios semanais, diários, onde todas essas solicitações elas ficam expostas.
não só o número bacana, mas o atraso também ele é exposto. Tá? E aí é bacana que assim, existe uma briga saudável entre as equipes, que ninguém quer ter o número vermelho, né? Todo mundo quer ter o número azulzinho lá no relatório. A gente fala de atraso, até te interrompendo, acho que hoje em dia tem muita empresa que divulga, por exemplo, o e-mail no site, o aluno ou o cliente vai e encaminha um e-mail e o aluno acaba não tendo uma resposta, né? Então, assim, então, a gente tem essa gestão à vista, e o que a gente busca muito é exatamente parcerias como a nossa, com a Direct Talk, para ter ferramentas capazes de não só executar a atividade de atendimento, mas nos dar informações para que a gente consiga tomar decisões estratégicas ali sobre todo esse dimensionamento. Então, assim, a gente acompanha, dentro do atendimento presencial, tempo de espera, tempo de atendimento, percentual de pessoas que cancelaram a senha, no caso da ferramenta de e-mail, volume de transações por mês, transações respondidas dentro do prazo, transações que não foram respondidas, que já venceram o prazo. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho uma analista na minha equipe que é responsável por acompanhar esses indicadores diariamente e municiar as unidades de dados para que ela possa fazer plano de ação, tomar decisão, o que precisa de ser feito com base nesse número. Então, acho que assim, você procurar ferramentas capazes de te dar informações relacionadas à gestão é fundamental para você conseguir ter sucesso lá no atendimento. E aí, só para poder fechar essa questão da maneira como as equipes trabalham com isso, ontem mesmo a gente teve uma reunião e teve uma coordenadora lá da ONU que deu um depoimento legal, que tinha algumas mensagens por uma situação que estavam ficando atrasadas, e aí a preocupação do líder da área lá não era que ele ia ficar com o número vermelho lá na apresentação. Pô, mas a gente falou que ia responder ele em 2 dias e eu não consegui responder ele ainda. Vamos resolver essa situação, eu não consegui responder ele. Então, assim, a preocupação da equipe, mesmo tendo esses indicadores, metas e tudo mais, é muito mais em realizar a entrega para o aluno do que propriamente conseguir bater uma meta, ter um indicador, ter um número positivo lá. Então, quando a gente começa a ver que as equipes têm esse racional de atendimento e não simplesmente a meta pela meta, isso aí a gente começa a ver que a gente está no caminho certo. E a capacitação desse pessoal é um desafio muito grande para vocês. Como é que vocês lidam com esse desafio de capacitar tanto o analista quanto o atendente e criar esse mindset neles do atendimento? Como é que é isso para vocês? Isso é um desafio enorme. Se a gente for pegar hoje, como eu disse, a gente tem cerca de 500 pessoas envolvidas em todos esses canais que a gente fala, fora as pessoas que estão nas áreas administrativas e também realizam atendimento. E aí o que a gente faz é trabalhar forte no desenvolvimento da cultura de atendimento. Então, você conseguir escolher pessoas que tenham perfil para essa cultura que você trabalha. Então, a gente tem treinamentos, a gente tem módulos anuais, onde a gente envolve e fortalece as questões relacionadas ao atendimento. O atendimento ele é pauta não só dos atendentes, mas ele é pauta dos líderes, dos gerentes, dos diretores. Então, assim, a gente tenta disseminar muito mesmo essa cultura de atendimento para a gente poder conseguir ter o resultado final lá na ponta e nos alunos. Bacana. Deixa uma pergunta para a gente, se vocês têm alguma espécie de retenção dos alunos, uma área de retenção, de atendimento, de retenção. Existe isso com vocês? Como funciona se existir? Isso tratando de inovação também, é uma situação bacana. Eu, particularmente, não conheço outro grupo de educação que trabalha com um formato como esse. A gente, a partir do comportamento dos alunos, a gente identifica, através de comportamento mesmo do cliente, potenciais evasores. E aí, dentro de cada unidade, a gente tem células com atendentes especializados, e aí são atendentes, vamos dizer assim, ativos, e são atendentes mais experientes, vamos colocar dessa maneira, especializados para o atendimento desse público. E aí ele passa a acompanhar o dia a dia. Então, assim, antes do aluno identificar que ele tem alguma situação que vai resultar numa evasão, através do comportamento histórico, a gente identifica quem são esses alunos e já coloca uma pessoa especializada para poder acompanhar a trajetória e acompanhar o dia a dia dele.
E aí, esses atendentes eles trabalham com carteiras. Então, assim, a partir do momento que você passa a ser acompanhado, então, beleza, o Rafael caiu na carteira do Flávio e aí o Flávio tem que acompanhar. Todo o meu relacionamento passa a ser exclusivamente com... O seu relacionamento passa a ser exclusivamente comigo. Então, eu passo a ser o seu acompanhante ali na trajetória. E aí, vamos brincar assim, quais são os remédios, quais são as soluções que a gente tem dentro da instituição. Pô, se é problema acadêmico, reforço, então eu vou te ajudar na mentoria, vou fazer um meio de campo com você com a coordenação de curso. Se o problema for recolocação profissional, tem área especializada para orientação profissional, eu vou agendar uma horário lá com um especialista para fazer isso. Se for financeiro, eu vou te apresentar portfólio de financiamentos, vou te apresentar opções de forma de pagamento para poder te ajudar. Se for um problema administrativo, alguma solicitação que não foi atendida, ou que a resposta não era o que ele tinha de expectativa, eu vou entender para poder te ajudar, te explicar. E aí esse cara vai ser atendido exclusivamente por um atendente. Muito bacana, Flávio. Bom, estou chegando aqui mais perguntas para a gente. Chegou a pergunta da Luana Silva. Ela diz, quais são as principais dúvidas que chegam por e-mail para vocês? Hoje, a maior parte das perguntas assim, ela está muito voltada para a situação financeira. Eu acho que está relacionada aí à situação que agora a gente disse que a gente vive no país. Então, assim, desde questões relacionadas a formas de pagamento, a gente tem hoje uma série de produtos, desde públicos quanto privados, para poder facilitar a forma de pagamento do aluno. Então, assim, dúvidas sobre forma de contratação, dúvidas às vezes sobre o processo, como que está o status, como que está a situação dele, como eu disse, situações do FIES, não estou conseguindo fazer meu aditamento por causa disso, o que eu posso fazer? Então, hoje, o que está na crise da ONU aí são questões financeiras. Mas a gente recebe, como eu disse, desde da pessoa falando que tem uma torneira vazando, até um livro que ele foi na biblioteca e não tinha, ou até questões relacionadas a elogio. É muito bacana, a gente recebe muito elogio de situações que aconteceram dentro do campus. E aí, desde há pouco tempo atrás, teve uma aluna que passou mal no campus, e aí a assessorista, como porteiro, deu suporte para ela, aí levou ela para o ambulatório, aí chamaram uma ambulância para poder levar ela para o hospital, a ambulância estava demorando, aí uma pessoa pegou um táxi lá na porta, um dos funcionários, né? Pegou e levou ela para o hospital, e só foi embora do hospital na hora que a mãe dela foi lá buscar. A menina mandou um testamento de agradecimento, desde a assessorista até o cara que ficou com ela no hospital. Então, assim, a gente recebe muitas histórias através desse canal também. Você comentou que você tem algumas dúvidas que são mais frequentes, né? Por exemplo, a parte financeira, hoje dentro do e-mail, provavelmente deva ser o assunto ou o tema que vocês mais tratam, né? Vocês trabalham com algum tipo de FAQ, ou já pensaram em trabalhar com algum tipo de FAQ, trabalhando e tratando esses assuntos mais frequentes, ou não? Isso é uma das propostas que a gente tem de desenvolvimento aí para o segundo semestre e início de 2016, exatamente buscando parceiros que tenham essas ferramentas para poder auxiliar Então, assim, beleza, logo eu penso, um dos vetores que a gente quer é a autonomia. Então, beleza, se for uma dúvida mais frequente, o aluno entra no site, procura a resposta, recebe a resposta e tem a solução ali quase de imediato. Ter um autoatendimento. Então, esse é um dos canais que a gente pretende investir aí nos próximos meses. Mas hoje a ferramenta que a gente trabalha de vocês, ela tem uma coisa que ajuda, que é como se fosse um banco de gestão do conhecimento. Então, ele vai sendo alimentado ali de dados e informações, e isso agiliza muito a vida da pessoa que está realizando o atendimento, que ele já tem respostas e situações mais comuns. Do dia a dia, ele já tem ali como... E aí ele consegue atender um volume de solicitações mais rápido, né? Porque ele tem ali aquela informação com acesso mais fácil. Muito bacana. Chegando mais perguntas aqui da Mariane. Como você vê a questão da hospitalidade, do acolhimento no processo de atendimento do cliente? Como podemos otimizar o sentimento de acolhimento dos clientes? Basicamente o que a gente
Igual a gente falou, hoje a gente acredita muito que o relacionamento vai ser o diferencial das empresas do segmento de educação se destacarem. Óbvio que a capacidade acadêmica das instituições ela ainda é o fator. E aí a gente tem acompanhamento do MEC, notas. Hoje, praticamente todos os nossos cursos têm nota 4, nota 5. Então, assim, nesse ponto, a gente já se garante. Mas, muitas vezes, a questão financeira para o cara pode ser um fator de decisão. E aí, a maneira que você tem de concorrer com essas instituições que às vezes cobram uma mensalidade mais barata é a forma de você relacionar com o cara. Então, assim, a gente tem uma preocupação a gente tem uma sala VIP para os pais no dia do vestibular, onde esse cara acompanha. Os pais que estão acompanhando o aluno pode ficar lá aguardando. Essa maneira de você... Exato, tem lanchinho, tem tudo lá. Mas, então, assim, a maneira com que... a postura com que ele fica. Então, assim, desde o sorriso, pode ser um fator diferencial na hora que você entra dentro do campo. O mercado cresceu muito, né, nos últimos anos, aí, nos últimos 12, 15 anos, é um mercado altamente de expansão. Né? Desde 2010, o número de instituições, o número de cursos, o número de alunos cresceu muito. Você não se destaca pelo relacionamento, a oportunidade de oferta que tem por aí, que o aluno ele pode escolher alguém que... E assim, isolando um pouquinho essa questão acadêmica, vamos dizer assim, solicitação de diploma, solicitação de declaração, pagamento de mensalidade, dúvida sobre algum processo, isso acontece em todas as instituições. Uhum. Então, a diferença é a forma com que você trata. A forma que você trata. A forma com que você trata. Então, assim, por mais que esse serviço exista em todas as instituições, a maneira com que você executa aquele serviço, de fato, pode ser uma coisa determinante para o sucesso ali do relacionamento e dos resultados da empresa. Esse relacionamento ele acontece com uma linguagem mais jovem, porque você trata com o público jovem, né? Você trata com um público que conversa na rede social, conversa no WhatsApp, conversa mandando palavras para metade, TC, enfim. Então, como é a dinâmica dessa linguagem do atendente com esses alunos? É diferenciada? Um dos fatores também que é um diferencial bacana, e a gente conhece a história de algumas instituições que trabalham exatamente da maneira diferente, hoje, boa parte dos nossos atendentes são alunos. Uhum. E aquele que não é aluno, a gente incentiva para que ele se torne aluno. Exatamente porque aí o tipo de linguagem, o tipo de aproximação, o tipo de entendimento, ele fica muito mais fácil. Eles são aparecendo no campus, na vida cultural. A pessoa que está sentada do lado de dentro, ela sai dali, na hora que ela bate o ponto, ela vai e entra dentro de uma sala de aula e fica ao lado dos alunos. Então, eu acho que isso é um ponto que é bacana para poder aproximar essa questão da linguagem, da forma de interação. E, assim, a gente tem um campo assim, completamente livre para os atendentes em relação a isso. Eles seguem um script, padrão, mas assim, a gente dá pequenas diretrizes para poder assim, ter uma identidade. E a identidade que a Anima propõe é exatamente uma identidade jovem, é uma identidade livre, é uma identidade onde qualquer tipo de público ele é aceito e ele tem que ser bem aceito. Então, assim, não tem aquela questão engessada, formalizada, prezado. Não, a gente trabalha de uma maneira, tenta trabalhar de uma maneira bastante jovem mesmo. Assim. Bacana. Flávio, como é que você está enxergando o futuro do atendimento? Que tipo de inovações mais você espera? Vocês estão buscando outros tipos de inovação no mercado? Como é que você enxerga esse futuro aí? Que é bastante dinâmico, a gente sabe. E como é que vocês estão se preparando para isso? Qual o objetivo, o desejo, futuro? Bom, eu acho que o futuro está aí na frente nos jornais de todo mundo. É a questão da mobilidade, é a questão da autonomia para você poder ter facilidade de interações. Não pode desprezar, pelo contrário, você tem que privilegiar a questão das redes sociais.
Então, assim, a gente tem trabalhado, como eu disse lá, esse plano desde 2010 e ele é um plano que eu acho que não tem fim. Ele pode ter etapas programadas, mas ele nunca vai deixar de existir, que é evoluir cada vez mais no ambiente digital. Desde as nossas estratégias de comunicação para captação, então hoje a gente tem saído cada vez mais de meios tradicionais, TV, jornal, rádio. Hoje a venda está virando e hoje a gente investe mais em canais digitais do que em canais tradicionais de comunicação. E aí para o atendimento é a mesma coisa. A gente lançou um aplicativo mobile onde o aluno consegue visualizar solicitações, grade de horário, conteúdo, material didático, acompanhamento dessas solicitações. A gente tinha um aplicativo, lançou um novo aplicativo em agosto do ano passado. No aplicativo antigo, a gente tinha a cada trimestre, eram cerca de 100, 150 mil acessos. Nesse último trimestre agora, o segundo trimestre de 2015, a gente teve mais de 1 milhão de acessos nesse aplicativo. Então, assim, é fantástico. O aluno que está no ônibus, ele quer conferir lá qual que é a grade de horário, ele vai lá agora, ele quer ver um material didático, ele vai ali e começa, estuda para a prova através do telefone indo para a aula dentro do ônibus. Então, assim, você tem que conseguir ofertar e se tornar cada vez... Para você estar próximo do aluno, você precisa dar autonomia para ele e você precisa ter canais móveis, canais digitais, para ele poder conseguir alcançar isso. Então, hoje, o que a gente tem de esteiras aí de desenvolvimento, principalmente nessa área de tecnologia, são situações digitais. E, na esteira desse movimento, a partir do momento que você pega as situações mais rotineiras, mais simples, você consegue dar autonomia, dar facilidade para ele. Então, assim, hoje, ao invés de ele ir num local físico, para poder fazer o pagamento de uma mensalidade parcelada, ele entra no site e faz como se fosse a compra. Então, beleza. Eu começo a ter espaços para poder investir nas pessoas que estão no atendimento e aí eu ter atendentes cada vez mais desenvolvidos para poder trabalhar com níveis de personalização. Um exemplo que a gente tem de um piloto voltado para essa área de inovação e a gente quer levar isso para o presencial são nossos cursos de EAD. Todo atendimento dos alunos dos nossos cursos de EAD, eles são atendidos por, a gente chama de gerentes de relacionamento. Se ele entrar no chat, se ele mandar um e-mail, se ele ligar, é sempre a mesma pessoa que atende ele, que vai atender ele. Então, assim, não existe mais call center. Ele liga para o gerente de relacionamento dele. Ele manda e-mail, o gerente de relacionamento dele pega aquela demanda, vai para dentro de casa, resolve e responde ele. Eu entro no chat, é a mesma pessoa que vai me atender. Qualquer lugar que você for, no caso do EAD digital, é a mesma pessoa que está ali. E aí, a gente acredita que esse tipo de relacionamento, ele vai fortalecer o vínculo daquela pessoa com a marca, com a instituição, e aí você vai fazer captação e retenção juntos. Você vai fazer as duas coisas da mesma maneira. Então, hoje a gente já trabalha, a gente já parte do segundo semestre desse piloto no EAD, mas a gente vislumbra aí a médio prazo, não diria nem longo prazo, a médio prazo, é que a gente tenha módulos de atendimento especializados, onde a mesma pessoa consegue se relacionar com os alunos através de todos os canais. Você vai ter ali, vamos falar assim, os tipos de interações e atendimentos mais básicos, todo vai acontecer no âmbito do digital. E aquilo que tiver um pouco de complexidade mais alta, você não vai numa área de atendimento física, você vai entrar em contato com o seu gerente de relacionamento. Então, esse aí é um formato de, além dessas inovações tecnológicas aí, nesses serviços mais simples, mas na maneira de se relacionar nesses serviços mais complexos. Não só a tecnologia, mas também o desenho do atendimento, né? Você aprimorando. Muito legal. Bom, Flávio, acho que a gente está chegando quase ao fim aqui do nosso webinar. Queria que você deixasse para a gente uma mensagem e para aquelas pessoas que hoje trabalham com atendimento, principalmente na educação, que é o nosso tema central. O que você tem para deixar de mensagem para essas pessoas,
para um horizonte, para abrir um pouquinho, trazer um pouco de inovação também para essa galera aí? O que você... Eu acho assim, pensando no ponto de vista dos canais, das ferramentas, é um caminho sem volta. O caminho do digital, ele chegou. Hoje, boa parte das interações que a gente tem, inclusive no âmbito pessoal, né, acontece no canal digital. Ninguém liga mais para ninguém. Ninguém liga para ninguém, todo mundo usa o WhatsApp, para poder se comunicar. Então, a gente precisa aceitar que isso e investir nesses canais, trabalhar muito forte investir em soluções de desenvolvimento, tecnologia, para a gente poder ter essa facilidade de estar próximo do aluno, dando autonomia para ele fazer no momento e na hora que ele quiser e do local que ele quiser, essa mobilidade. Né? Então, ele fazer isso no horário, no local e no momento que ele quiser. E do ponto de vista do aspecto humano, eu falei, quando a gente está atendendo alunos, a gente está atendendo pessoas que estão apostando ali, investindo tempo, são cursos de 2, 4, 5, às vezes até 6 anos. É muito tempo que essa pessoa investe, ela passa mais tempo ali dentro da universidade do que às vezes com a própria família. Então, assim, você ter esse cuidado, entender que aquilo ali é um momento de transição, mas é um momento de extrema importância para a vida daquela pessoa. Ele não está ali comprando uma calça, sem desmerecer a área de comércio. Ele está mudando a vida dele. Então, assim, e a gente trabalha com serviço. Serviço, por conceito, ele envolve a existência de uma pessoa intermediando aquilo ali. Você vai no supermercado, você quer comprar um café, você chega lá na mão, pega aquilo com a mão, passa no caixa e já tem supermercados que nem caixa tem mais, né? Você passa no leitor. Algumas lojas de varejo já está eliminando. Você vai no shopping, você tira lá o caixa que você pagava no estacionamento, agora você vai na maquininha lá e paga. Beleza, isso é físico. Educação é serviço. Serviço envolve uma pessoa ali intermediando isso. Então, os gestores dessa área, treinamento, desenvolvimento, um processo bem criterioso das escolhas dessas pessoas, o perfil dessas pessoas, e elas devem realmente assim, estar ali porque gosta, porque quer, e para poder conseguir ser esse diferencial no cuidado, no trato, no relacionamento com esse público. Acho que esse aspecto, aceitar as inovações tecnológicas, mas também inovar nessa forma de se relacionar com os públicos. Flávio, a gente agradece muito a Direct Talk, agradece muito a sua presença aqui para falar sobre inovação, falar sobre saque na educação, esse cenário novo que se apresenta, esse desafio para vocês. A gente queria dizer para todo o público, agradecer também todo mundo que esteve aí presente com a gente, quem mandou pergunta, enfim. Todo esse conteúdo, ele vai estar disponível nas redes sociais da Direct Talk. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Anima, é animaeducação.com.br. Lá vai poder conhecer as universidades. O caminho para conhecer nossas instituições e a equipe, os contatos, tudo lá. Então a gente agradece mais uma vez aí a presença de todo mundo que acompanha com a gente. Obrigado, Flávio. Agradeço aí também o espaço, falar de atendimento, falar de educação, são minhas duas paixões, sempre precisar, pode contar comigo. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos.